Também poderá ser visto parcialmente em outras partes dos dois países e também na Bolívia, Paraguai e Uruguai, assim como em partes de Brasil, Colômbia, Equador, Nicarágua, Peru e Venezuela. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o início do eclipse parcial é previsto para as 17 horas, com auge às 17 horas e 54 minutos e fim às 18 horas e 44 minutos. Em Porto Alegre, no sul do país, o ápice do eclipse parcial será às 17 horas e 50 minutos, segundo o mapa. Já em algumas cidades do Nordeste, como Recife, Maceió e Natal, a agência informa que o fenômeno não será visível. Um eclipse solar total só é visível a partir de um mesmo lugar, como uma cidade, a cada 375 anos, em média. Mas, de forma geral, esses fenômenos ocorrem em algum ponto da Terra aproximadamente a cada 18 meses. O último, em 21 de agosto de 2017, cruzou diagonalmente a América do Norte e o próximo está previsto para ocorrer também na América do Sul, em 14 de dezembro de 2020. Em 1715, o famoso astrônomo e astrofísico inglês Edmund Halley testemunhou um eclipse total do Sol e afirmou que frio e umidade se juntaram à escuridão, causando algum horror entre os espectadores. Conforme explicado pela NASA, a Agência Espacial Americana, a queda de temperatura será equivalente à diferença que existe entre o dia e a noite naquela época do ano para aquele local. Por exemplo, durante o eclipse solar total de 2017, cientistas mediram a temperatura em Fort Laramie, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, e descobriram que o fenômeno causou uma redução de 3,5 graus C. De acordo com a pesquisa, liderada pela física Jennifer Fowler, essa queda de temperatura está dentro do intervalo registrado em estudos anteriores. De acordo com um estudo publicado em 2016 pela Universidade de Reading, no Reino Unido, como o Sol desaparece atrás da Lua, o chão é abruptamente resfriado, disse o físico atmosférico Giles Harrison. À medida que o eclipse parcial se torna total, o nível de radiação solar em um determinado local diminuirá 3 vezes mais rápido do que quando o Sol se põe normalmente, possivelmente desencadeando respostas únicas das plantas únicas, relata a NASA em seu site. Por exemplo, no mês passado a revista Nature publicou os resultados de um estudo realizado pela Universidade de Wyoming durante o eclipse solar total de 2017 que analisou seus efeitos sobre a Artemisia tridentata, um tipo de arbusto encontrado na América do Norte. A redução da temperatura e falta de luz solar impactaram o ciclo circadiano da planta, gerando uma resposta mais forte do que acontece quando nuvens bloqueiam a luz do Sol, disse Daniel Beverly, um dos autores do estudo, à revista Scientific Reports. No local onde a equipe de Beverly fez suas medições, o eclipse solar total durou 2 minutos e 18 segundos. No eclipse desta terça-feira, o tempo máximo passará de 2 minutos e 30 segundos. De acordo com a NASA, em muitos eclipses, foi relatado muitos animais ficam assustados e mudam de comportamento, como se tivesse chegado o crepúsculo. Para mudar isso, durante o eclipse de 2017, além de analisar fenômenos atmosféricos, a equipe de Fowler se juntou à organização iNaturalis para fazer um levantamento do comportamento animal. Entre as mais de observações, houve algumas padrões. Por exemplo, no caso das aves, algumas pessoas viram dorinhas se reunirem em bandos e voar durante o eclipse, disse a iNaturalis. Quanto aos insetos, muitas pessoas escutaram as cigarras pararem de cantar e os grilos começaram a fazer isso, o que, em seguida, se inverteu quando o eclipse total acabou. A iNaturalis destacou ainda que muitos observaram que suas galinhas se recolheram para descansar e ficaram em silêncio durante o eclipse, enquanto muitas pessoas também notaram que seus galos começaram a cantar durante o eclipse.